uma grande verdade sobre o mundo de One Piece é revelado. Na verdade, o mundo foi destruído 2 vezes, e Nika é um deus que já existe muito antes do século perdido. Joy Boy não foi o primeiro deus do sol. Além disso, Luffy e Zoro também estão prestes a libertar Loki, que já revelou que assim que for liberto, irá acabar com Luffy primeiro, o que sem sombra de dúvidas nos leva a uma grande batalha. Mas então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1136 de One Piece, chamado O País que Aguarda o Sol, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo continua com Luffy no banquete dos gigantes após Garou chegar. Ele come a carne de alce e diz que é uma delícia, que até mesmo lembra carne de dinossauro. Garou comenta que esses alces são muito difíceis de pegar e são tão ferozes quanto são deliciosos. Mas Hyrule então já grita dizendo que nenhuma tarefa é grande demais para o seu grande salvador Luffy, e que está feliz por ele ter gostado, já que foi o próprio Hyrule que caçou o alce. Garou então se aproxima do Luffy e diz que é muito raro humanos irem até o Reino do Sol, já que muitos que chegam ali olham para a primeira camada e acham que o submundo é o próprio Elbaf, e então vão embora sem subir ali. Enquanto isso, o Sop conversa com os outros gigantes. Ele se gaba dizendo que o Urs é um guerreiro formidável, até mesmo entre os gigantes, e que ele era 3 vezes maior do que qualquer um ali. Mas mesmo assim, ele não foi páreo para o grande Usopp, que o derrotou, fazendo todos ficarem admirados. Os gigantes também conversam com outro chapéu de palha, comentando sobre a pele azul do Jinbe, e Jinbe responde que se eles acham isso incomum, deveriam ir até a Ilha dos Homens Peixes, porque lá há muitas cores de peles diferentes. Um dos gigantes então comenta que sempre quis ver uma sereia. Nesse momento então, Sanji entra na conversa e diz que é uma baita visão admirar a enseada das sereias, e que é mais atraente do que o próprio paraíso. E olhando para as gigantes, ele diz que mesmo assim, o seu coração pula do mesmo jeito quando ele olha para elas. Os gigantes então se viram para o Brook e perguntam o que ele realmente é. E Brook diz que responderá isso com uma de suas canções chamada O Que Diabos Eu Sou. E isso deixa os gigantes muito animados e também fascinados que o mundo lá fora é muito grande e cheio de excentricidades. De repente então, o gigante Road, que tinha sido espancado por ter pego o chapéu de palha, aparece na frente de Nami e Zoro com o rosto ainda todo inchado. Ele nem consegue falar direito, mas diz que sente muito pelo que ele fez antes e deve desculpas a todos os chapéus de palha. Imediatamente então, Gerd aparece atrás dele e diz que ele não será perdoado assim tão facilmente, mas pedir desculpas é o mínimo que ele pode fazer. Zoro então olha para ele e diz que não é para ele esquentar a cabeça, porque não é como se alguém tivesse morrido. E enquanto bebe, ele diz que ninguém morreu porque o Usopp o parou, já que se ele não tivesse feito isso, com certeza a cabeça do Road já estaria rolando no chão. Road então se assusta com esta fala do Zoro e cai no chão de medo, fazendo todos os gigantes rirem dele. Um dos gigantes até mesmo pergunta se Road não foi nem mesmo esperto o suficiente para olhar as recompensas antes de os capturar, já que ele nunca teria chance contra o chapéu de palha. Gerd então se aproxima do Zoro e fala para ele não se segurar da próxima vez, o que deixa Road ainda mais assustado. Com isso, Road tenta se justificar. Ele fala que todos em Elbaf têm o mesmo sonho, de se tornar o próximo deus do sol e governar o mundo. Imediatamente então, um gigante grita que isso é besteira, porque o Deus do Sol não governa. Outro gigante concorda dizendo que é isso aí, que ele é o Deus da libertação. Logo, outros gigantes começam a entrar na discussão, gritando que ele tá mais para o Deus da destruição. E com isso então, todos os gigantes começam a brigar por essas ideologias sobre o que de fato é o Deus do Sol. Luffy então olha para aquilo e diz que isso está ficando intenso, e pergunta a Garou qual é a desse Deus do Sol. E Garou então começa a explicar.
Ele diz que os textos sagrados Harley, que significa algo misterioso e insondável, foram passados por muitas gerações em Elbaf, e essas lendas foram escritas em um idioma arcaico, por isso existem muitas interpretações, e que não dá para afirmar com certeza qual tradução é a correta, e o resultado disso é uma discordância entre os gigantes, onde cada um acredita na sua própria interpretação. Jarl diz que, de acordo com os textos Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes antes, e a existência de Nika é marcada em cada uma dessas vezes. Por isso, há quem diga que ele é o salvador do mundo, já outros dizem que ele é o grande destruidor que traz a ruína, mas tudo o que eles sabem é que sua aparição precede uma grande mudança. É por isso que aqueles que estão no poder do mundo sempre temem o retorno de Nika. E bom galera, essa é uma informação muito importante porque nos diz que o mundo de One Piece já foi destruído 2 vezes. A última vez que conhecemos foi no século perdido, onde o deus do sol desta época era o próprio Joy Boy. Mas o mundo já foi destruído antes mesmo do século perdido, e já existia um outro deus do sol Nika muito antes de Joy Boy. Ou seja, como o poder de Nika vem de uma Akuma no Mi, elas são ainda mais antigas do que imaginamos. E realmente pode ser um tipo de poder sobrenatural, o que me faz lembrar imediatamente de Imu-sama. O Imu fala de uma forma arcaica, como se ele fosse muito antigo, o que eu inicialmente pensei que fosse por ele estar vivo desde o século perdido, mas os Gorosei também parecem ser antigos, tendo centenas de anos, e Jarou já tem mais de 400 anos e também fala de maneira normal, o que pode indicar que Imu seja ainda mais antigo que eles, e esteja também ligado à primeira destruição do mundo, ou seja, Imu e o deus do sol Nika são deuses primordiais que sempre estão lutando, enquanto Imu luta pela destruição, Nika luta pela salvação. E com as informações dessas lendas se perdendo com a tradução, tanto a parte da destruição como a parte da salvação foram atribuídas a Nika, criando assim a diferença de opiniões entre os gigantes. Luffy então, após ouvir a história de Jarou, diz que já ouviu falar de Nika, que esse é a pessoa que Bonnie mencionou. E Jarou lhe diz que o deus do sol se tornou um símbolo de esperança. Eles dizem que Nika é rodeado de nuvens brancas, com cabelos e roupas também brancas, e dizem que tem uma risada contagiante e estrondosa. E ao ouvir essa descrição, Luffy responde que agora faz sentido todos dizerem que ele se parece com esse Nika, mas que tem certeza que não tem nada a ver com ele. Mas Hyruujin fala para Luffy não ser tão cabeça dura. Ele explica que o Road disse não era mentira. Todos os gigantes procuram por Nika. Esse é o seu grande sonho. Jarou então diz que até mesmo com Loki isso aconteceu. Jarou diz que imagina que o motivo dele ter tirado a vida do Rei Harold foi por ele tentar seguir os passos de Nika. Luffy então pergunta se esse tal de Loki é uma pessoa boa, e Hyruujin com os outros gigantes imediatamente gritam que não, que ele é o príncipe amaldiçoado, e que uma profecia de antes do Loki nascer dizia que o Rei Harold seria morto por seu próprio filho. Então, assim que o Loki nasceu, várias tragédias começaram a acontecer. Primeiro que ele tirou a vida do cavalo da fortuna que servia a família real, e que no mesmo ano, Linin, a própria Big Mom, tirou a vida do herói lendário Joru. Logo em seguida, um ano depois, a rainha também faleceu e Loki usou sua força para transformar o submundo de Elbaf em seu parquinho particular, tirando a vida de várias feras e domando o restante, e que ele até mesmo soltou algumas feras na vila, e tudo isso quando ele tinha apenas 10 anos de idade. E que conforme crescia, Loki também passou a incendiar vilarejos por brincadeira, o que tirou incontáveis vidas, e que por fim então, ele tirou a vida do Rei Harold no próprio castelo, o maior governante que Elbaf já teve, um homem sábio que tentou conectar Elbaf ao exterior. Hyruujin então diz que Jarou até mesmo foi golpeado com uma espada na cabeça tentando impedir o Loki, e Jarou diz que foi graças ao seu capacete que ele foi salvo, mas Luffy diz que o capacete não fez coisa alguma.
Então os gigantes dizem que por fim, o terror que Loki causava só parou porque há 6 anos atrás ele estava correndo para o mar, mas o Ruivo o capturou, o que realmente nos confirma que foi Shanks que prendeu o Loki. Ao ouvir então o nome de Shanks, Luffy fica animado e pergunta se ele realmente estava ali, com os gigantes lhe dizendo que sim, que ele estava ali há pouco tempo, mas não sabe para onde ele foi. Após essa conversa, Luffy e Zoro vão para o lado de fora da vila conversar. Luffy conta a Zoro que já se encontrou com Loki e fez um acordo para o libertar em troca de informações do Shanks. Zoro então diz a Luffy que Loki tirou a vida de um rei e que tudo o que ele disse ao Luffy é obviamente mentira. Mas Luffy fica furioso, ele diz que Loki falou que sabe onde o Shanks está e que mesmo assim quer muito ver o Shanks. Porém, Zoro responde que Loki apenas está usando isso para o enganar, e Luffy retruca que Zoro não tem como saber disso, já que ele nunca viu o Loki. Com isso, Zoro então concorda dizendo que esta sua opinião é apenas baseada no que ouviu sobre o Loki, e que aceita ajudar o Luffy nisso. Luffy então grita que se for mentira, ele irá acabar com a raça do Loki. Nesse momento então, Nami aparece onde eles estão e diz que se eles estão planejando fazer isso, então ela irá junto com eles. Assim então eles entram em um navio voador e partem atrás da chave das algemas, inclusive o Road vai junto com eles. O Luffy até mesmo percebe o Road e pergunta por que ele está ali, mas a Nami apenas responde que ele agora é seu novo servo. Zeus então se aproxima de Road e diz que ele próprio é o primeiro servo da Nami, e o segundo é o Sanji, então ele será o terceiro. Com isso, Road responde que não tem problemas, que ele tem um fraco por garotas fortes, e fala para Nami que é muito legal os dois serem navegadores, mas Nami apenas fala para ele não se aproximar dela. Nami também diz que pode ser um pouco estranho eles saírem da festa e do banquete dos gigantes, até porque eles são os próprios convidados, mas Road responde que a essa altura já estão todos bêbados, então eles nem perceberão que eles saíram. Nami então pergunta que se nesse caso, com eles não percebendo, o que aconteceria se o tesouro do castelo simplesmente sumisse. E Road responde que a sua visão é meio ruim, e por isso ele nem notaria, fazendo Luffy e Zoro perceberem na hora que esse foi o motivo da Nami ter ido com eles, até mesmo seus olhos se transformaram no símbolo do dinheiro. Com isso, a cena então muda para o submundo. Os dois cavaleiros de Deus que invadiram Elbaf vão até o local onde Loki está acorrentado e propõem para que Loki também se junte aos cavaleiros de Deus. E imediatamente, Loki começa a rir muito alto. Ele fala que se ele ouviu bem, terá que recusar a oferta. Ele diz que deve ser uma honra ser convidado para ser um cavaleiro de Deus, mas que para isso ele teria que se tornar um dragão celestial, e que nunca na vida ele gostaria de ser um lixo desses. O homem que se parece com Shanks então pergunta a outra cavaleiro de Deus se eles possuem alguma informação, mas ela responde que não, que todos os informantes que foram mandados para Elbaf reportaram que viram um corvo gigante antes de ter a transmissão cortada. Ou seja, todos eles foram pegos pelo corvo do Road e levados até a sua pequena cidade de Elbaf em miniatura, sendo todos capturados e presos ali dentro. A Cavaleira de Deus então diz que já está cansada de apenas esperar e que Loki é a definição de impertinência, e por isso não deixará isso passar. Enquanto diz isso, ela tira sua capa negra, com seu nome também sendo revelado. Ela se chama Gunko. Gunko tem um olho de cada cor e tem o poder que parece permitir transformar suas roupas em faixas com uma seta, mas de repente então, um lobo enorme e feroz aparece atrás dela. Loki, sorrindo, apenas diz ao lobo para pegar eles, mas com sua seta que se estende em faixas, Gunko então a enrola no pescoço do lobo e o levanta, começando a enforcá-lo. Loki vê isso e grita preocupado pelo seu amigo lobo.
e vendo isso, o cavaleiro que se parece com Shanks diz a Loki que poupará a vida do lobo se ele aceitar sua oferta, mas nesse momento Loki volta a sorrir. Ele diz que então nesse caso aceita o destino de seu amigo e deseja que ele morra em paz. E enquanto diz isso, Gunko finaliza o lobo. E Loki diz que está tudo bem ficar de luto ou ficar com raiva, e que irá engolir toda essa fúria e usar de combustível quando for reduzir o mundo a cinzas. Mas não se juntará a eles. E bom galera, esse foi um capítulo muito interessante. Tivemos mais informações sobre Nika e que também o mundo foi destruído 2 vezes, não apenas no século perdido como sabemos. Tem muito mais história apagada do que apenas esses 100 anos. Além disso, Luffy também está prestes a libertar o Loki, que se acha o deus do sol Nika, mas apenas por ter interpretado que o deus do sol Nika é um deus destruidor. É por esse motivo que ele tenta destruir o mundo. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com o seu like. O seu like é a maior força que você pode dar para o canal. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!